conhecimento e transcendência. Aliás, uma coisa aparentemente bem paradoxal, né? Porque dentro do âmbito hoje acadêmico, científico, as pessoas reputam que o que elas produzem lá é conhecimento. E tudo aquilo que se refere a algo fora desse nível, desse mundo, dessa dimensão, não é conhecimento. Na verdade, é superstição, é ignorância, que domina, pelo menos no âmbito das ciências da natureza, uma cosmovisão naturalista. E nas ciências da cultura, outros tipos de cosmovisões equivalentes, né, para chegar à mesma conclusão de que assuntos, por exemplo, teológicos, espirituais, religiosos, não são apresentados como verdadeiro conhecimento, mas como proposições que revelam preferências pessoais, sugestões, riscos teóricos. Mas conhecimento é uma coisa que está apenas dentro do âmbito da ciência entendida no sentido mais restrito. E o tema que escolhi foi exatamente isso: conhecimento e transcendência. O meu objetivo é mostrar que o conhecimento que temos enquanto seres humanos já traz pistas para a transcendência. Obviamente, informações mais precisas acerca da transcendência virão por outros caminhos, como disse o professor Rui, né? Particularmente pela revelação, pela palavra de Deus, onde Deus se nos apresenta conforme em Cristo, né, manifestou-se. Mas nós encontramos no mundo em que vivemos pistas. Se esse mundo veio de Deus, obviamente ele apresenta sinais do Criador da arte, do Criador. Ele traz algum tipo de percepção da presença de Deus que não apenas é transcendente ao mundo, mas também imanente, porque ele sustenta todas as coisas, como diz a Bíblia, pela palavra do seu poder, porque nele subsistem todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Nele nos movemos, respiramos e existimos, né? Então esse Deus transcendente também é imanente, no sentido de que o mundo continua, se perpetua através da mão divina, através da providência de Deus, que no geral conserva a natureza e às vezes se revela como providência especial nas intervenções miraculosas e no seu governo sobre a história. Então nós vamos mostrar que a própria competência do homem para conhecer as coisas, o mundo, o seu semelhante, para conhecer qualquer coisa, já traz no pano de fundo, nas pressuposições, elementos de transcendência. É uma coisa, por exemplo, surpreendente quando a gente olha, por exemplo, para um prédio como esse, né? Imagina que o ser humano fez tudo isso aqui. Nós temos conhecimentos inúmeros que um arquiteto sabe decifrar para que tudo isso aqui se mantenha de pé, se mantenha estável, não represente perigo para nós. O engenheiro também é capaz de decifrar isso daí. Envolve cálculos matemáticos, envolve proporções. Nós ficamos assim assombrados com um computador, uma projeção como essa. Já pensou uma imagem que está ao mesmo tempo no computador, na internet, aqui, né? A mesma imagem se reproduzindo em vários cenários. A nossa capacidade de criar carros, de criar máquinas, tudo isso aí que envolve o nosso conhecimento de como as coisas são, para que possamos criar tudo isso, né? O homem conhece a natureza e por isso ele é capaz de tomar elementos da natureza para criar cultura, para fazer coisas novas. Esse conhecimento é uma coisa espantosa, é uma coisa que nos deixa extasiados. Como é que nós somos capazes de fazer tudo isso? Muitas dessas coisas durarão mais do que nós mesmos. Nós haveremos de morrer e estas coisas que criamos continuarão operantes em sua dinâmica, em seu movimento. Conseguimos
fazer com que uma luz acenda, ilumine, tudo isso é uma coisa assim impressionante. Einstein uma vez disse que um dos grandes mistérios que evocavam um apelo à transcendência era a congruência do mundo com a nossa racionalidade. Ou seja, nós estudamos esse mundo com a nossa razão, identificando relações de causalidade, fazemos prognósticos de coisas que vão acontecer enquanto fenômenos da natureza a partir de cálculos matemáticos, planetas que nossos telescópios não avistavam, mas homens, através de cálculos, disseram que tais planetas estavam lá em determinado lugar, e depois com o melhor telescópio se pôde avistá-los. Como é que eles tinham essa capacidade de saber que aquele planeta estava ali apenas por cálculos matemáticos? De onde veio essa confiança de que o universo seguia esses padrões racionais, de modo que os nossos cálculos poderiam acertar? Então, toda essa estrutura do universo, que não é caótica, é racional. Alguém já disse que a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática. Kepler, quando descobriu alguma coisa na natureza, alguma relação entre coisas na natureza, ele dizia: eu acabei de pensar um pensamento de Deus, e se maravilhava com isso. Quer dizer, essa congruência do universo com a nossa racionalidade é uma coisa muito misteriosa, uma coisa muito impressionante. Os evolucionistas procuram explicar esse grau de complexidade que nosso cérebro possui hoje através de uma sequência de mutações ocorridas em seres inferiores que evoluíram na direção do que nós nos tornamos. Mas a ideia deles de evolução presume seres já existentes que têm um desejo de perpetuar-se, e aí os menos aptos desaparecem, os mais aptos com as mutações benéficas, seguem adiante. Mas o universo, com seus planetas e estrelas, obviamente não representa um ser vivo, não tem a intenção de perpetuar-se. Então, como é que encontraram tal ordem como aí está? A ideia da explosão do Big Bang não explica essa ordem do sistema solar, por exemplo, presente nas galáxias, porque uma explosão destrói uma coisa. Se eu explodir aqui esse prédio, o que vem em seguida não é uma coisa ordenada, é uma desordem, é um caos, Então, um Big Bang não produziria tal ordem. Quando a gente vê a rotação da Terra, os movimentos ao redor do Sol, dos planetas, dentro de uma verdadeira dança, dentro de um ritmo, sem que ele se choque. Se estivesse um pouco mais para cá o planeta, mais para lá, tudo iria abaixo. Então, como é que o mundo, que neste sentido é inanimado, porque os planetas não têm vida própria, como é que eles se organizaram assim? Qual era a vontade de sobreviver que havia neles? Então havia uma evolução do inanimado também, queriam também se ordenar. E que coincidência é essa de o mundo ter se ordenado exatamente da forma como nossa racionalidade se ordenou? É uma coincidência impressionante. Quer dizer que eu vinha evoluindo de seres inferiores e cheguei a um grau de evolução do meu cérebro que coincide exatamente as estruturas dessa racionalidade com as estruturas do universo, para que eu possa compreender e descobrir suas leis e fazer tudo isso: computador, luz, carro e todas essas coisas que nós inventamos. É uma coisa realmente espantosa, assustadora, Isso fica muito melhor explicado se a gente lê o Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou todas essas coisas, e Deus criou para o homem, porque o céu e o céu dos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Ele colocou os animais sob a liderança do homem quando lhe deu um mandato cultural, e a gente percebe que o universo foi criado realmente para o homem, porque ao final do relato da criação e a cada dia da criação, diz a Bíblia que Deus falava: eis que tudo é muito bom. Deus falava para quem? Ele estava dizendo para ele mesmo, ele não sabia que era bom, ele estava tentando se convencer.
Não era como se Deus estivesse dizendo para nós: aprecie a beleza. Deus disse: é muito bom. É como se ele dissesse: olha, homem, vê como está bom, percebe a beleza do que foi criado. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa condição é que exatamente permite essa congruência da nossa racionalidade com o universo e a nossa capacidade de descobrir as suas estruturas. Uma vez eu estava conversando com um professor Rui Martinho poderá entender, ele era kelseniano e acreditava que nós não poderíamos falar jamais em questão de valores no âmbito do direito, das ciências culturais, de uma maneira geral, não ser valores constatados, valores que aquelas pessoas queriam ver realizados, mas não valores que pudéssemos dizer que eram intrínsecos, objetivos, independentemente das nossas escolhas e vontades. E ele dizia assim: Glauco, me diga uma coisa, o homem é um ser minúsculo, está aqui num planeta desse tamanhozinho comparado com a vastidão do universo. Existem, aí o pessoal relatar, não sei quantas galáxias e tal, e começou a mostrar toda a imensidão do mundo. Ele diz: o homem é esse ser minúsculo aqui. Você acha que este homem tão pequeno tem condições de dizer o que é certo e errado de maneira absoluta, de dizer o que é uma coisa justa e uma coisa injusta? Aí eu olhei para ele e disse: o que me surpreende é você achar que este homem que conseguiu descobrir todas essas galáxias aí que você começou a dizer, que foi capaz de desvendar todos esses segredos do universo, que você, numa longa narrativa disso, não sabe o que é certo e errado para ele fazer amanhã. É isso que me espanta, você achar isso aí. Como é que ele é capaz de tudo isso? De descobrir isso aí? Para mim, estas descobertas são muito mais difíceis do que saber como eu devo proceder de maneira eticamente adequada e eticamente inadequada. Quer dizer, o homem é pequeno na sua condição física, na sua condição exterior, mas ele é tão grande interiormente, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus, que sua mente tem essa capacidade de viajar pelo universo e descobrir todas essas coisas impressionantes. Então, o próprio fato de nós conhecermos tudo isso já é uma coisa espantosa. Aliás, os gregos falavam, Platão, Aristóteles, Jackson falou aqui, que filosofia começava com o espanto, com o assombro, né? Era exatamente quando o homem olhava para tudo isso e se perguntava de onde tudo isso veio, como é que isso funciona. E eles tomavam como paradigma do filósofo exatamente a criança, porque a criança tem aquela inquietude: papai, por que o céu é azul? O adulto fica cansado com esse tipo de pergunta, porque o adulto foi entrando na rotina, e ele perdeu a capacidade de se maravilhar com este mundo que está ao nosso redor, com esses céus que proclamam a glória de Deus, esse firmamento que anuncia o seu poder. A.W. Tozer dizia que os cientistas haviam perdido Deus nas coisas maravilhosas do universo, ficaram tão extasiados com o universo que perderam Deus, esqueceram de Deus. E ele disse: os crentes tomem cuidado, porque tem crente tão maravilhado com a Bíblia que esqueceu de Deus também, né? Então, às vezes a rotina, a familiaridade faz a pessoa perder aquele espanto metafísico. Por isso que Sócrates, né, conforme Platão narrava, considerava uma vida não examinada, não refletida, uma vida não digna de ser vivida, porque a vida não examinada é a vida do homem comum que entra na rotina. A vida examinada é do homem que nunca deixa de ser criança, deixa bom sentido, de se espantar com as coisas, de se fazer as perguntas, né? E foi se fazendo as perguntas que o homem foi descobrindo todas essas coisas maravilhosas. Mas note que há um espanto. O próprio Kant também falou, né? Duas coisas me deixam maravilhado: há um espanto, os céus estrelados acima da minha cabeça, a lei moral escrita dentro de mim. Note que esses homens, eles se espantavam com aquilo que podiam perceber, porque quando eles falavam do espanto que tinham com a criação ao redor, era que aquela criação era percebida por eles de uma maneira que os animais não poderiam perceber. Era percebida de forma racional, eles eram capazes de apreciar
o eis que tudo é muito bom de Deus. Realmente é muito bom, amém. Eles eram capazes de apreciar a beleza, eram capazes de apreciar a ordem, a lógica do universo, né? Então, o nosso conhecimento, né, ele já evoca elementos de transcendência, né? E dão-nos pistas de que há um Criador. A ideia do design inteligente é exatamente essa, porque o criacionismo começava com a Bíblia para descer às investigações empíricas a fim de confirmar o que a Bíblia dizia. Só o design inteligente encontrou outra via mais compatível com a visão da ciência contemporânea. Então eles não começam com a Bíblia, eles começam com o mundo e vão, digamos assim, investigar no mundo se há elementos de plausibilidade para imaginar uma mente que tenha originado esse mundo. Eles dizem, assim como a NASA põe sondas no espaço para saber se houve códigos, sons que têm um certo padrão, que evidenciam racionalidade, para saber se há vida inteligente em outro lugar, assim como o historiador, quando encontra, por exemplo, artefatos de uma cultura passada, ele deduz que ali foram seres humanos que fizeram aquilo ali, porque tem uma certa simetria, uma ordem, um objetivo, um propósito. Assim também porque nós, cientistas naturais, não poderíamos também fazermos a pergunta sobre as probabilidades de uma mente inteligente ter originado o universo em função dos padrões de racionalidade que há no universo, da cognoscibilidade do universo. Nós chegamos ao design inteligente, à ideia de um Criador, não por uma demonstração. Aliás, o próprio Tomás de Aquino falou naquelas 5 vias para provar a existência de Deus, mas que ele chamou de vias. Ele nunca imaginou que ele ia demonstrar, como um matemático demonstra, que Deus existe, né? Eram vias, eram instrumentos para dar pistas. Nossa mente foi criada por Deus com certos hábitos mentais. E esses hábitos mentais que temos fazem com que nós tenhamos indicações para a certeza de uma coisa quando reunimos uma série de probabilidades convergentes e simultâneas. Nenhuma dessas probabilidades isoladas seria tão forte. Nenhuma probabilidade dessa isolada é uma demonstração. Mas quando elas são ajuntadas, elas se complementam e se reforçam, convergem numa mesma direção e geram uma certeza mental. Então nós temos não sei quantos elementos de probabilidade que, quando vão se juntando, embora cada um deles de per si não seja uma demonstração, mas quando eles se juntam, eles se reforçam, se apoiam, né? E indicam uma certeza, né, de que este mundo teve um Criador. Maximamente nos dias atuais, quando nós estamos descobrindo que no DNA existe um código de informação, né? Que o mundo não é composto só de matéria e energia, mas também de informação. Onde há informação, há inteligência. Onde há informação, há uma mensagem. Há um ser que está compartilhando essa informação. Tudo isso é muito condizente com o que a Bíblia diz, que Deus criou o mundo pela sua palavra e o mantém pela sua palavra. E Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem uma mensagem que sustenta o mundo, que sustenta a vida. Jesus, diz João, é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Uma referência mais precisa à nossa consciência, à nossa racionalidade, pela qual nós nos distinguimos dos seres inferiores. Interessante que os evolucionistas, materialistas, não acreditam que tenhamos alma. Para eles, nossa racionalidade é apenas a operação do nosso cérebro físico. Suponhamos que isso fosse verdade, como hipótese argumentativa. Se a minha racionalidade, como eu a imagino, são apenas reações físico-químicas que estão acontecendo no meu cérebro agora, o que garantiria que eu deveria confiar nessa racionalidade? Eu estou ainda, na visão darwinista, em evolução. O que garantiria que o meu cérebro chegou no estágio de evolução completa, perfeita e acabada?
Quem poderia assegurar que amanhã o meu cérebro ganhasse um outro grau de complexidade pela evolução, pela qual eu concluiria que tudo que eu chamava de racionalidade hoje ainda era alguma coisa de estágio animalesco? Não poderia jamais um evolucionista sequer defender a teoria da evolução com segurança. Por quê? Porque a defesa que ele estava fazendo da teoria da evolução era apenas uma reação físico-química dentro do seu cérebro. Quem garantiria que essa reação físico-química no seu cérebro representaria o pensamento correto? Quem pode dizer que o seu cérebro está funcionando da maneira que possa traduzir a verdade? Ele nunca poderia dizer isso. Até porque o que mobiliza a evolução é a vontade de sobreviver, não a vontade de encontrar a verdade. Assim diz os evolucionistas. O mais apto não é o mais apto no sentido de mais apto para conhecer a verdade, é simplesmente o mais apto para sobreviver. Às vezes, para sobreviver é melhor mentira, né? Aquela história, não digo que ele está com câncer não, senão ele entra em depressão, apressa a morte dele. Pode ser que a verdade passe a apressar a morte de alguém. Então não haveria como o evolucionista se certificar. Só tem uma forma de ele poder confiar no que ele está dizendo, inclusive na sua teoria, é se ele estiver fora deste mundo de causa e efeito. Aí ele vai ter que negar o seu naturalismo e recorrer à transcendência e admitir que o homem não é só um animal, né? Ele transcende para que ele possa ver a natureza de fora, porque se ele está totalmente imerso na natureza, se ele não passa de um animal com um cérebro mais complexo, ele não tem como assegurar que o seu cérebro está funcionando da maneira que assegure verdade de forma nenhuma. Aliás, nem faria sentido o raciocínio nosso, porque os nossos raciocínios são baseados em premissas e conclusões. A razão é a capacidade de ir do conhecido ao desconhecido, de deduzir de uma coisa ou inferir de uma coisa a outra, de ir caminhando passo a passo, relacionando coisas e ganhando maior extensão. Nós trabalhamos na dedução, por exemplo, com premissas e conclusões que inferimos, mas não haveria como se pensar aí em raciocínio válido no evolucionismo. No evolucionismo, o que eu penso é fruto de reação físico-química no meu cérebro, então é causa e efeito. Eu posso dizer que uma determinada reação causou outra, que um determinado pensamento anterior causou outro, como se fosse uma relação mecânica. Mas eu não posso falar de uma relação de inferência, que aí é lógica, é de verdade. Dessa premissa eu inferi essa conclusão, não é causa e efeito, é uma inferência. Esse modelo de pensamento seria não explicado dentro de uma visão estritamente darwinista. Então nós vemos que o nosso conhecimento, né, o homem é a maior prova do sobrenatural, porque a gente fala que Deus é sobrenatural, mas o homem é sobrenatural também, porque ele não é só natureza, ele não está no mesmo plano que os animais, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um sopro de Deus nele. Então o homem transcende a natureza, por isso que ele é capaz de conhecer as leis que governam a natureza, porque ele está acima dessas leis. Por isso que ele é capaz de conhecer a criação e apreciar a sua beleza, porque ele está acima dela, para que possa ver a sua beleza, a ordem, os códigos matemáticos. Então o homem está acima e transcende a natureza. Então nesse sentido ele é sobrenatural. Os irmãos já pensaram que teoricamente os animais devem agir conosco da mesma forma como a gente age com Deus? Deus faz um milagre e a gente se espanta, né? De repente um paralítico começar a andar aqui ou um morto ressuscitar, a gente vai dar um glória a Deus bem alto. Mas glória a Deus é uma mistura de alegria com susto, né? Porque não é esperado, porque está fora do habitual, né? É uma alegria junto com assombro aquilo ali, né? Então glória a Deus que dá um passo para trás para ver aquilo ali, né? Por que os animais, quando avistam aquele que a gente cria, eles se afastam? Lá perto de casa é cheio de gato ao redor, as portas vivem abertas. Já aconteceu de um gato entrar lá, mas dificilmente um gato entra.
Ele se assombra com aquelas coisas que a gente cria. Não se assombra com a árvore que é do lado da gente, se assombra. Você passa com um carro, vê o motor do carro, quando liga o motor do carro, o gato que está embaixo sai correndo, o cachorro que está na frente vai-se embora. Ou seja, eles veem que aquilo ali não é do natural. Para eles aquilo é um sobrenatural. Porque nós que transcendemos a natureza estamos criando aquilo ali como Deus que cria um milagre. Quer dizer, nós estamos para os animais assim como Deus está para nós, né? Obviamente Deus para nós em proporção muito superior àquela que estamos para os animais, mas nós estamos num plano de sobrenatureza, né? É por isso que nós podemos conhecer e apreciar como estando de fora dela, como estando para além dela, para que possamos observá-la de cima para baixo, panoramicamente, e aí nós encontramos elementos de transcendência. Interessante que Santo Agostinho, no seu livro O Livre-Arbítrio, ele disse que quando Deus nos fez, Deus deixou como que as digitais dele em nosso espírito. Então ele diz, há muitas ideias inatas em nós, que não nos vieram pelos sentidos, elas já estavam lá. Ele diz, e essas ideias são todas derivadas da ideia de Deus. Na verdade, o que nós temos dentro de nós é a ideia de Deus. E da ideia de Deus vieram outras ideias a ele associadas e dele decorrentes. E se nós investigarmos essas ideias, nós nos perguntaremos sobre elas, de onde elas vieram, perceberemos que elas não vieram da informação advinda do mundo para nós mediante os sentidos, e nós teremos que encontrar uma explicação transcendente para elas terem chegado a nós. Descartes, de certa maneira, falou sobre isso quando Descartes disse, bem, de onde me veio a ideia de Deus? Ele disse, não pode ter vindo da imaginação. Eu não posso ter imaginado a existência de Deus, imaginado Deus. Ele disse, porque nossa imaginação não cria nada, somente combina aquelas informações que nos vieram pelos sentidos. Eu posso imaginar um leão com asas, porque eu já vi uma ave, eu já vi um leão, eu combino, minha imaginação cria. Eu posso imaginar um vulcão que em vez de sair dele fogo, está saindo água, eu já vi a água, eu já vi o vulcão, estou combinando. Mas tente imaginar agora uma coisa que não tenha por componente nada que você tenha visto pelos sentidos. Você não consegue imaginar. Ele diz, no entanto, Deus, o Deus como nós acreditamos, ele é um ser onipresente, onisciente e onipotente. Aliás, melhor do que dizer que ele é onipresente, que está em todo lugar, é dizer que ele não tem referência ao espaço. Porque a Bíblia diz que nem o céu nem o céu dos céus podem contê-los. Então a verdade é que ele não tem referência ao espaço. Ele não tem referência ao tempo, ele habita na eternidade. Ele não tem como ser localizado aqui e acolá. Interessante que Nicolau de Cusa escreveu um livro sobre a douta ignorância. Ele dizia, Deus é o ser que para nós é inteiramente paradoxal, porque tudo que nesse mundo se divide e se opõe, em Deus se encontra. Aí ele disse, Deus é o ser maior que existe, o menor que existe. Ele é tão pequeno que ele está tão inteiramente com você no seu quarto enquanto você ora, como ele está no mundo inteiro. Ou seja, não é que está uma parte de Deus não. Por isso que a história da onipresença não é muito boa. É melhor falar que Deus é espacial. Quando você fala onipresença, pode ter a ideia de que tem um pedaço de Deus aqui, um pedaço de Deus ali, mas teu pai que te vê em secreto lá no teu quarto, recompensará, ele está inteiramente presente lá no seu quarto. Ele está inteiramente presente num átomo, sustentando, conservando, mantendo. Ele tem que ser menor do que a menor coisa criada para estar lá mantendo e conservando internamente. E ao mesmo tempo ele é tão grande que nem o céu nem o céu dos céus podem contê-lo. Deus se move e não se move. Ele não se move porque se ele é onipresente, para onde é que vai se mover? Mas ele se move porque age, ele se move dentro dele mesmo. Não há nem como explicar um negócio desse. Então, Deus dessa maneira concebido, de onde é que me veio essa ideia de Deus? Não me veio dos sentidos. Aí Descartes diz, foi o próprio Deus que colocou dentro de mim. Mas vamos lá para Santo Agostinho.
Agostinho diz: todos nós temos a ideia da unidade, do um. Mas toda vez que a gente fala de unidade nos referindo a alguma coisa empírica, a unidade a que nós estamos nos referindo é análoga à ideia da unidade que está dentro de nós, não é plenamente uma unidade aquilo a que nos referimos. Eu digo assim: esse banco, como se fosse um. Bem, se eu for comparar o banco com outros bancos, ele é um dos bancos, mas ele não é uma unidade absoluta, simples, porque para ele ser uma unidade absoluta e simples, ele teria que ser indivisível, mas ele é divisível. Eu posso ali tirar aquela parte do braço, do assento, tirar aquelas outras partes ali, aí tem prego, tem madeira. Tudo que a gente diz que é um, na verdade não é um com boa vontade. É um porque parece um, está tão bem montadinho, parece tão compacto, que é como se fosse uma unidade. Mas eu tenho dentro de mim a ideia, nunca constatada empiricamente, de uma unidade absoluta, aquilo que realmente é o indivisível, que não tem como dividir de forma nenhuma. Nem o átomo que imaginávamos ser uma unidade é uma unidade. Hoje nós sabemos que não é uma unidade. Então nós só conhecemos coisas compostas. Quando eu digo que uma coisa é uma unidade, é porque ela parece uma unidade. Eu estou falando analogamente. E onde é que me veio a ideia então da unidade? É Agostinho diz, da ideia de Deus que Ele colocou dentro de nós. Deus é uma unidade porque exatamente Ele não pode ser dividido. Aqui tem só uma observação: dono da moto vermelha, placa PME 4385, dirigisse a sua moto agora. Vamos lá, se alguém tiver uma moto, se ela tiver cor vermelha, a probabilidade já está aumentando para ser você. Se tiver uma placa PME 4385, dirigisse lá fora aí, porque ela está atrapalhando alguma coisa. Tá certo? É preta? É preta a moto, pronto, aí já resolveu aí, é preta. Se tiver uma moto preta aí. Então, aqui voltando à ideia de unidade, os antigos diziam que Deus é uma unidade simples. Por exemplo, em Deus, bondade e justiça é a mesma coisa. Aliás, nem as qualidades nós atribuímos a Deus como qualidades. Deus não é simplesmente bom como se fosse um adjetivo, Ele é a bondade. Ninguém é bom senão é Deus, senão Deus. Deus não simplesmente tem amor, Deus é amor, né? É justiça, fogo consumidor. Suas qualidades não são acidentes que são agregados a Ele, Ele se confunde. Ele é a bondade, Ele é a justiça, né? E bondade e justiça em Deus, todas essas coisas são sinônimas. A bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa. Lá na cruz, né, a justiça e misericórdia se manifestaram. A cruz é uma exibição da justiça de Deus implacável contra o pecado, ao mesmo tempo o amor de Deus. Num ato só, num instante só. Então Deus é uma unidade indivisível. Por isso que Deus é anterior a todas as coisas. Um ser composto não pode ser eterno. Antes de ele existir, suas partes poderiam ter existido. Mas um ser simples, sem composição, ele é eterno, porque antes dele não tinha nenhuma parte que poderíamos imaginar existir. Por isso que Deus é indestrutível. Um ser composto pode ser destruído, é só separar as partes. Uma unidade simples é indestrutível, por isso que Deus é indestrutível. Então, se eu começar a me perguntar de onde é que me veio essa ideia do mundo, eu vou começar a ir para a transcendência. Interessante que o mesmo raciocínio de Agostinho aparece em Platão, sendo que Platão em relação à igualdade. Platão diz: onde é que nos veio a ideia de igualdade? Platão diz: nós nunca vimos duas coisas iguais. Dois gêmeos, não, pode procurar que tem alguma coisa diferente. Ou então conversa com um e com o outro e você descobre. Dois bancos deles são iguais? São não, pode comparar que tem um arranhão que o outro não tem. Nós nunca vimos duas coisas iguais. Ah, mas eu sou igual a mim mesmo. É não. Há 2 segundos você estava fazendo um movimento, agora você está fazendo outro. Há alguns instantes eu estava falando uma coisa, agora eu estou falando outro. Nem nós somos iguais a nós mesmos, porque nós estamos num movimento. Mas Deus é aquele ser que é sempre igual a si próprio, porque está fora do tempo.
Por isso que ele diz: eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é. Ou seja, eu não serei nem fui, eu sou. Ele está fora do tempo, é sempre o mesmo. Nele, como diziam os medievais, essência e existência se confundem. Nosso movimento é porque nós temos algumas potências que estão sendo atualizadas. Esse é um movimento, é passagem de potência a ato. Deus é um ato puro. Não existe nenhuma potência a ser atualizada, tudo já está atualizado nele. Então Deus é igual a si mesmo. A igualdade nos veio à mente por causa da ideia de Deus que foi colocada dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz: o nécio diz no seu coração não há Deus. Nós não fala nem que o nécio está falando com os outros, ele está falando com ele mesmo. Ele está tentando convencer-se de que não há Deus, porque o coração dele está dizendo que há. Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, como diz lá em Eclesiastes. Então nós vemos aí mais uma vez o nosso conhecimento evocando a transcendência. Nós poderíamos fazer menção a alguns conceitos que são permanentes na filosofia, como o conceito de ser. O conceito de ser. Os seres, agora com S minúsculo, que nós chamamos em filosofia de entes, eles participam no ser, sempre no singular, com S maiúsculo, em algum grau. Por exemplo, um vegetal, ou melhor, uma pedra, um objeto inanimado, participa do ser só o suficiente para ser constatável em sua dureza, tem alguma localização no tempo e no espaço. Um vegetal já participa mais do ser, porque além de ter um objeto inanimado tem, ele já interage com o ambiente, como um exemplo da fotossíntese. Um animal já participa mais do ser do que o vegetal, porque o animal tem movimento. O homem já participa mais do ser do que um animal, porque além de ter tudo que os graus anteriores tinham, inclusive o movimento, ele tem a racionalidade, a liberdade, né? Então aí nós vamos vendo os graus de participação do ser. Um anjo participa mais do ser do que o homem, embora na ressurreição a Bíblia diz que nós seremos maiores do que os anjos, mas o homem, quando foi criado um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque o homem, ele, para ter conhecimento, ele precisa da mediação dos sentidos. Nossa razão não tem um conhecimento normalmente das coisas imediato, mas é mediado pelos sentidos. Como os animais não têm corporeidade, os anjos não têm corporeidade, então eles conhecem por intuição, ou seja, por visão. Eles veem diretamente a coisa. Eles não precisam ter um processo dedutivo, eles já vêm com imediatez. Se esses seres participam do ser em algum grau, deve haver o ser absoluto. Aquele que lhes concedeu o seu próprio ser em alguma dinâmica, mas que é o ser por excelência, que é imanente ao mundo, por isso todo mundo participa do ser, ou seja, da divindade. Nele nos movemos, vestimos e respirando, mas Deus transcende. O ser absoluto é Deus. Então, onde você vê o conceito de ser, que muitos filósofos não associaram diretamente a Deus como Heidegger, você, se fosse perguntando, vai numa lógica chegar a um indicativo, a uma pista de transcendência que remonta a Deus. Nós temos, por exemplo, alguns conceitos que são inafastáveis, que mostram que não poderiam ter vindo à nossa mente apenas como fruto da evolução, porque eles pertencem à natureza das coisas, ou como diziam os medievais, estão ligados à nossa coparticipação no ser, através do qual todas as coisas se sustentam, o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser ela e o que nega ela, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Se alguém tentar negar esse princípio, o afirma. Alguém diz: eu não concordo com o princípio da não contradição. Você não concorda porque as razões que você vai apresentar agora não podem ser válidas e o princípio da não contradição também ser válido, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, ao tentar negá-lo, você está acusando-o. Porque se alguém disser: eu não concordo com esse princípio, que uma coisa não pode ser ela e que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ele vai dizer: é por causa disto. E isto que eu estou dizendo não pode ser verdade, e esse princípio ser verdade também, ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então ele vai recorrer a ele. Não tem como. Esse princípio é a garantia de que o relativismo não pode triunfar. Uma coisa não pode ser ela e que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Teorias antagônicas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.
assim que parece inafastável, é o conceito de verdade. O conceito clássico de verdade é uma relação com o sujeito e predicado. Verdade quer dizer que aquilo que eu estou dizendo ou pensando concorde com a realidade sobre a qual estou falando. É uma relação de adequação, né? O meu pensamento sobre a realidade é adequado à realidade. Muita gente já tentou negar esse conceito clássico de verdade porque ele presume que existe a verdade objetiva, que aquilo que mensura a verdade em nossa mente é a realidade, é a correspondência com a realidade. Lá no âmbito das ciências humanas, né, nós já temos um grande ceticismo. Se o que domina no âmbito das ciências naturais às vezes é um otimismo epistemológico ligado a um naturalismo que despreza o sobrenatural, no âmbito das ciências da cultura, das ciências do espírito, o que domina é o ceticismo, é o relativismo, é o pós-modernismo, e procuram estabelecer inúmeras teorias acerca da verdade para desmantelar esse conceito clássico de verdade. Duas já apareceram que eu vou aqui salientar. Uma é a de Heidegger. Heidegger diz: verdade não é correspondência do pensamento com a realidade. Verdade é o modo como a realidade tirou o véu diante de nós, se desvelou. Aí ele diz: sendo que a realidade pode se desvelar a você de um jeito, a outro do outro, de acordo com as condições com que você se põe diante da realidade, ela pode mostrar-se a você de uma forma ou de outra. De acordo com o seu horizonte, ela irá se apresentar de uma forma ou de outra, e ele sustentou o relativismo. Uma outra teoria é a teoria que diz que verdade é consenso, mais próximo a filósofos como Habermas e Apel, o pessoal da ética do discurso e tudo mais, que vão dizer o seguinte: bem, a verdade é aquilo que a gente concordou ser verdade. Mas, observe, quando uma pessoa está dizendo verdade não é correspondência com a realidade, verdade é a maneira como a realidade se apresenta a nós, podendo se apresentar a um de um jeito e a outro do outro. Quando ele está dizendo isso, ele não está pretendendo que isso que ele esteja dizendo corresponda à realidade de como as coisas estão acontecendo. Ele não está precisando do conceito de verdade que ele está negando para sustentar isso. Ele diz assim: olha, verdade é como a coisa se mostra a mim, e ela se mostra a mim de um jeito e se mostra ao outro do outro. Eu disse: isso que você está dizendo corresponde aos fatos, é desse jeito que acontece? É desse jeito que acontece. Ele está usando o conceito de verdade como correspondência para defender o conceito dele de verdade, que não é correspondência. Não tem como fugir. Eu chego para uma pessoa e digo: olha, verdade é a nossa concordância acerca dos fatos. Não é como os fatos realmente são, é como nós concordamos em comunidade que eles sejam. Aí eu vou dizer para ele: e o que você está dizendo condiz com os fatos? Realmente o que as pessoas estão entendendo como verdade é o que elas estão concordando? O que você está dizendo condiz com os fatos? É assim que acontece? É assim que acontece. Então ela está pegando o conceito de verdade como correspondência para dizer que verdade é consciência. Ela precisa do conceito clássico de verdade para defender que verdade é correspondência, para defender que verdade é desvelamento. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas se ela dizer verdade é como uma coisa assim me apresenta, ela está querendo dizer que é assim que as pessoas chegam à conclusão de que algo é verdade. É a maneira como se apresentou a elas, não é porque elas estão entendendo realmente os fatos, mas ele está presumindo que essa maneira é a maneira como acontece. Então, aquele conceito que ele está dando de verdade, apesar de relativo, ele presume que é uma relatividade que condiz com os fatos como acontece. Então ele está precisando de um conceito clássico de verdade para manter isso daí inafastável. Outro conceito que muita gente quis evitar, o de causalidade, porque o conceito de causalidade também nos leva a Deus. Tudo que teve começo tem uma causa. Tudo que é contingente poderia não existir, mas existe, deve ter alguma razão para existir. O princípio da razão suficiente, tem que ter uma causa. Hoje em dia, até as pessoas incrédulas estão admitindo, não porque admitem a Escritura, mas porque defendem o Big Bang, que o mundo teve princípio. Se esse não teve princípio, ele é contingente, poderia não ter existido. Se teve começo para existir, onde o William Lane Craig está batendo, se teve começo para existir, tem que ter uma causa.
E aí você vai para Deus. Aí o que é que acontece? Como eles sabem que o raciocínio leva a Deus, então começa a negar a ideia de causa. Não existe causa, não tem causa e efeito, não. David Hume dizia que o que existia eram hábitos da nossa mente de correlacionar coisas que rotineiramente víamos relacionadas. Que a questão da causa era só psicológica. Como eu vejo as coisas acontecerem reiteradamente do mesmo jeito, a minha mente entende que uma coisa é causa e a outra é efeito. Mas eu não tenho nenhuma comprovação de que isso se seguirá perpetuamente. Está só na minha mente. Mas aí eu poderia perguntar para David Hume o que causou esse hábito mental na sua mente. Ele vai precisar do conceito de causa para justificar como é que esse hábito mental de associar fenômenos repetitivos com causa apareceu na mente dele. Ele vai precisar do conceito de causa. Não tem saída. São alguns conceitos que são inescapáveis. Eles parecem que estão na estrutura das coisas. Quando a pessoa nega, logo depois está precisando deles. É como Foucault. Foucault diz: todo conhecimento é dominação, não existe verdade, é sempre o que está ensinando, tentando dominar o aprendiz com suas ideias. E ele inventou, porque não existe verdade. Mas quando ele está fazendo essa afirmação de que todo conhecimento é dominação, ele não está fazendo uma afirmação factual. Quer dizer, ninguém conhece nada, todo mundo tenta dominar os outros, só ele que tem direito de dizer que é assim que acontece. O dos demais todos é de dominação. A gente vê que todas essas formas de desconstruir, elas entram em parafuso, elas entram em circularidade, em autodesmantelo. Então, os conhecimentos que nós percebemos de causalidade, de ser, princípio da não contradição, igualdade, unidade, a ordem da criação, a congruência da nossa racionalidade com o universo, todas essas coisas apontam para a transcendência. Existe algo mais além desse mundo, de onde esse mundo veio. E eu estou operando aqui para argumentos inteiramente racionais, porque eu poderia ir para o existencial também, né? Foi C.S. Lewis que disse. C.S. Lewis falou: se nós temos fome, pode ser que a gente nunca encontre o pão, mas se todos nós, seres humanos, temos fome, não é uma coisa individual, é da natureza humana, então há alimento, existe comida. Pode ser que a gente nem encontre, mas existe. Se todos nós temos sede, é porque existe água. Se todos nós ansiamos por uma plenitude que nunca ninguém encontra aqui, então nós devemos reconhecer que existe alguma coisa transcendente onde essa nossa ânsia, esse nosso anseio vai ser preenchido. Se há dentro de nós um anseio por algo que nada nesse mundo satisfaz, então nós devemos concluir que fomos criados para outro mundo. A eternidade foi colocada no coração do homem. Agostinho dizia, né? Fomos criados por ti e permaneceremos inquietos até que nossa alma repouse em ti. Ou como os irmãos mais popularmente gostam de falar, tem um buraco no coração do homem que um carro não preenche, uma casa não preenche, só Deus preenche, porque foi criado para Deus ocupar, né? Então vamos entender que o conhecimento não é uma ameaça às nossas concepções de transcendência. Pode ser um portal que nos indique alguma coisa superior que deve ser procurada, não pela fragilidade da razão. Pascal dizia: o maior mérito da razão é reconhecer os seus limites. Eu vou até aqui, a partir daqui eu não vou. A partir daqui é a revelação. A revelação é plausível, pastor. Eu sei que eu estou na hora, vou terminar. A revelação é plausível, mais do que plausível. Se esse mundo teve início, então quem criou esse mundo tinha vontade. Teve de repente a vontade de criá-lo. Se esse mundo tem ordem e propósito, então um ser inteligente o fez. Logo, esse mundo veio de um ser pessoal. Nunca ele poderia ser impessoal, porque o que é mais digno nesse universo físico é o ser humano, que é pessoal. Ele não podia ser mesmo, podia ser mais. Ele é mais do que pessoal. E é mesmo, tripessoal. Esse Deus tripessoal que criou esse mundo, né? Ele, sendo pessoal e tendo nos criado pessoais, quis se relacionar conosco. Nós somos seres que se relacionam com a linguagem. Nós não conhecemos uma pessoa enquanto ela ficar calada. Até suspeitamos mal dela quando ela não fala. Quando ela fala, pronto, aí ela se revela. Se Deus quer se relacionar conosco, teria que ser falando. Se Ele é transcendente e elevado, nós nunca o alcançaremos
alcançaríamos em sua essência inefável, então ele teria que descer a nossa condição, e o fez fazendo-se homem em Cristo. Eu tenho todas as razões para, no momento em que a ciência terminar seus recursos e a razão reconhecer os seus limites, apelar para uma revelação. Temos vários livros se propondo a ser revelação. O dos hindus, aqueles lá, eu nem conto, porque eles não têm a pretensão de ser uma revelação como a Bíblia ou o Alcorão o são, né? O Alcorão parasita na Bíblia, tem trecho da Bíblia colocado lá, não é o original, a Bíblia é o original. O livro dos Mormons copia trecho da Bíblia, então é parasita, é remake, mal feito. A Bíblia é o livro original, então nós temos todas as razões para continuar na hora em que a ciência para com a Bíblia Sagrada. Amém? Graças a Deus. Vamos agora ter um momento devocional, irmãos. Vamos agora ter alguns cânticos para a gente louvar a Deus. Não sai agora, vamos ter esse momento devocional. Depois nós vamos orar a Deus. Depois tem uma confraternização ali, maravilhosa, com alguns manjares